Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, ministrando essas aulas de História, nesse momento em que isso se faz necessário, haja vista não estarmos na escola, para os alunos do terceiro ano da Escola Roderick e a quem possa interessar. Hoje, no nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Russa, né, que ocorre no ano de 1917. Iniciando, vou dizer para vocês que a Rússia é um país que vai se transformar num país, num Estado nacional, no século XVI. Na pessoa do imperador Ivan VI, ele vai adotar um título de Czar, em homenagem aos imperadores romanos da antiguidade, né? Vai inaugurar, portanto, um regime chamado de cesarismo. É um regime absolutista. E no século XIX, bem, durante a história do cesarismo, ocorre muita rejeição nesse sistema, né, político. E alguns da família Romanov vão ser até assassinados. No início do século XX, final do século XIX, a Rússia é uma sociedade atrasada, em dificuldade. Economicamente, a Rússia ainda está vivendo um sistema feudal. Uma sociedade agrária, uma sociedade que não possui uma industrialização própria. A indústria que possui é uma indústria postiça, vou dizer assim, filiais das multinacionais do restante da Europa. No campo social, a Rússia é um país estratificado. Em cima, uma nobreza vivendo muito bem. Abaixo dessa nobreza, nós vamos ter uma burguesia industrial, essa que nós acabamos de falar. E na base da pirâmide, nós vamos ter a sociedade geral. A classe trabalhadora geral, das fábricas, dos operários, dos camponeses, e que vivem numa grande miséria. Essa que é a verdade. Pois bem, como se não bastasse, no iniciozinho do século XX, a Rússia entra numa guerra contra o Japão por uma região chamada de Manchúria, na China. A Rússia cobiçava essa região e o Japão também é uma região rica em minérios. E a Rússia perdeu essa guerra. E aí aumentou ainda mais a sua dificuldade econômica. Favoreceu ainda mais a dificuldade econômica. No ano de 1898, vai ser fundado na Rússia um partido político chamado de Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido ele é de origem marxista. E mais adiante, ele vai dar origem a duas vertentes. O partido menchevique, que é um partido de orientação burguesa, mas que possui ideais marxistas, e o partido bolchevique, marxista no caso moderado. E o partido bolchevique, que é também de inclinação marxista, mas que é um partido de orientação ideológica radical. Ou seja, o menchevique representa as classes abastadas e burguesas da Rússia e o bolchevique as classes trabalhadoras. Também vai ser criado na Rússia os chamados sovietes. Os sovietes são representações de trabalhadores, operários, camponeses, da área da medicina, soldados. Então, esses movimentos, eles são muito atuantes na sociedade russa e, diante das dificuldades, em alguns momentos os sovietes passam até a desenvolver ações sociais que o governo deveria fazer e não fez. No ano de 1905, ocorre um fato marcante na Rússia. E que fato é esse? É o chamado Domingo Sangrento. O que aconteceu do Domingo Sangrento?
A população russa até então acreditava que o Cesar Alexandre Nicolau II, era um homem que recebia poderes divinos de Deus. Era um homem divinizado, portanto ele não era o responsável pelos problemas da Rússia. Ora, senhoras e senhores, mas no dia 9 de janeiro de 1905, a população da cidade de São Petersburgo, na Rússia, resolveu fazer uma manifestação pacífica liderada por um padre e também recheada de alguns membros dos partidos bolcheviques, mencheviques e dos sovietes especialmente. Então essa manifestação é pacífica em favor da reivindicação de direitos, né, ou de melhorias de condições de vida. E o czar havia dado uma ordem: se aproximarem a partir de uma determinada linha, deve-se abrir fogo. O que aconteceu foi exatamente isso. Os manifestantes se aproximaram da linha proibida e a guarda do palácio, né, a polícia política, chamada de Okirama, abriu fogo na sociedade, na população, morrendo nesse episódio mais ou menos numa faixa de 1000 pessoas. A partir deste evento, a sociedade russa não mais acreditou que o czar era divino e que ele não era o responsável pelos problemas da Rússia. Senhoras e senhores, entre 1905 e 1917, a Rússia, portanto, vai viver numa situação muito delicada. São problemas econômicos, sociais e políticos que levam a Rússia a um verdadeiro caos. Saques, massacres, manifestações e revoltas. Como se não bastasse, no ano de 1914, a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial. O imperador envolve a Rússia na guerra, não estando preparado, a exemplo de outras guerras, como, por exemplo, a Guerra Russo-Japonesa e a Guerra da Crimeia, que ocorre no século XIX. A Rússia não estava preparada. A exemplo da Guerra Russo-Japonesa, os soldados russos também não possuem armamentos suficientes e muito menos farda. Até farda eles não possuem. O imperador então resolve ir para a linha de frente, com uma finalidade de encorajar os soldados. Mas ele tinha alguns objetivos. Era de que os soldados encorajados, a Rússia poderia ganhar algumas batalhas e melhorar a sua imagem dentro da Rússia, o que não aconteceu. O imperador então volta, ele havia deixado no poder a sua esposa Alexandrina, no poder, mas ela não tinha habilidades políticas, e nesse momento então da ausência do imperador, a Rússia se transforma no verdadeiro caos. Ora, senhoras e senhores, além do mais, a sociedade russa estava descontente com o imperador e com todas as coisas, inclusive com a vida do palácio, onde vivia um monge que acreditavam ser um bruxo chamado de Rasputin, e diziam que ele interferia nos assuntos governamentais, e de que até ele era um amante de Alexandrina, a esposa do imperador. Ao voltar da guerra, o imperador convoca o Congresso russo, chamado de Duma, mais de 10 vezes. Os deputados se reúnem, querem dar à França uma constituição, ou melhor, a Rússia uma constituição liberal. O imperador dissolve as Dumas mais de 10 vezes, e a Rússia cada vez mais afundando nas suas questões econômicas. Então, diante dos problemas das manifestações e revoltas, no dia 15 de março de 1917, o imperador russo resolveu abdicar em favor do seu filho Alexei.
um garoto que os médicos diziam que não poderia governar porque era doente. Então o imperador resolve abdicar em favor de seu irmão, Dom Miguel, dando então início a um governo provisório. A situação continua, né, um grande caos, e em 27 de fevereiro de 1917, então o partido menchevique tomou o poder. Esse momento da Revolução é chamado de Revolução de Fevereiro ou Revolução Menchevique. Né? Revolução de Fevereiro ou Revolução Menchevique. Quem fica à frente do poder é um advogado chamado de Alexandre Kerensky. Ele é do partido menchevique e possui, eu diria assim, as competências de assumir o poder em nome da classe dominante russa, que na realidade não estava interessada em fazer reformas radicais. Como líderes desses dois partidos políticos estão, no caso do partido menchevique, nós vamos ter aqui alguns nomes. Eu tenho aqui Julius Martov, né, Kerensky e o Plekhanov. Do lado dos bolcheviques, nós vamos ter o Vladimir Lenin, Leon Trotsky, entre outros. Esses membros desses partidos, especialmente dos bolcheviques, a maioria deles entre os anos de 1905 e 1917, esses políticos, esses revolucionários, eles estão no exílio na Europa. E em abril de 1917, o Lenin volta para a Rússia. E então ele escreve, né, chamadas Teses de Abril. Nas Teses de Abril, uma frase famosa de Lenin, diante da dificuldade que a Rússia atravessa, porque o partido menchevique não fez reformas radicais, então Lenin vai chamar o governo para o partido bolchevique através da frase todo poder aos sovietes. Ele estava dizendo que o poder deveria sair da mão do partido menchevique, que representava o interesse das das classes burguesas, e esse poder fosse transferido para os trabalhadores. No mês de novembro, portanto, 6 de novembro de 1917, o partido bolchevique tomou o poder do partido menchevique. Os bolcheviques tomaram o poder dos mencheviques. E Lenin, portanto, assume o poder, né, e vai ter, na pessoa de Leon Trotsky, o chefe do exército. A Rússia, portanto, vai se envolver numa guerra civil muito grande. Por quê? O Leon Trotsky vai organizar um exército a partir de milícias populares, né, de grupos populares, vai organizar o exército. E esse exército vai ter que lutar pelos descontentes com o novo governo. No caso, agentes ligados ao partido menchevique e ao cesarismo. O partido menchevique, portanto, vai formar um exército chamado de Exército Branco, e que vai receber apoio da Inglaterra, né, de países como a Inglaterra e a França, porque esses países estão assustados com a Revolução Socialista instalada na Rússia. Essa revolução, essa guerra entre o Exército Branco e o Exército Vermelho vai de 1918 a 1921. Em 1919, vai ser fundado na Rússia, né, o Partido Comunista como partido único. E Lenin vai enfrentar assim uma dificuldade econômica muito grande, de formas que, mesmo assim, algumas reformas básicas vão ser efetivadas na Rússia. Reforma agrária, nacionalização das empresas, nacionalização dos bancos,
são dos comitês dos comissários do povo. Então, mas isso é insuficiente. Lenin é obrigado a abrir, por meio da nova política econômica, a economia russa, a algumas inserções do modo capitalista, agora no sistema socialista russo, econômico socialista russo. Isso para que a economia sobreviva e a sociedade, e a economia, melhor dizendo, comece a crescer, trazendo alimento à sociedade especialmente. 1922, a Rússia, através de atos diplomáticos, acordos diplomáticos ou à força, vai unir várias repúblicas ali ao redor da Rússia e formar a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de 1923, portanto, a Rússia vai tomar um novo rumo, porque no ano seguinte, Lenin morre. Depois de 3 paradas cardíacas, ele morre, e quem vai assumir o poder é Joseph Stalin, acompanhado de Leon Trotsky. Stalin acreditava que o socialismo, nesse primeiro momento, deveria ficar na Rússia. Trotsky achava que o socialismo, nesse momento, deveria se estender aos outros países da Europa e consolidar o socialismo no mundo. Lenin não concorda. Exila Trotsky, que vai morar no México depois da década de 30. Lenin manda matar Leon Trotsky, que estava no México exilado. E também há indícios de que ele mandou executar todos os antigos líderes da Revolução Bolchevista de 1917. Ele se tornou um sanguinário. Mas, através da nova política econômica e dos chamados planos quinquenais de Stalin, a União Soviética se transformou na segunda potência econômica do mundo. O socialismo, portanto, é um marco, o socialismo russo, portanto, é um marco da história no século XX, e que ainda hoje vemos as suas marcas, não só numa Rússia tímida, né, capitalista, mas desconfiada desse capitalismo, como em alguns outros países onde o socialismo russo ainda se faz presente. Muito, muito, muito obrigado.